Salve, amantes da pediatria! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque, o seu podcast de pediatria. Eu sou Cristiano Moraes, sou pediatra, papai diatra. Estamos falando do nosso estúdio aqui na Fornexus Digital, em Vila Velha, no Espírito Santo. Se você ainda não segue o canal, comece a seguir aí se você tem interesse em assuntos de pediatria, criação de filhos. Esse podcast foi feito para você, mamãe, para você, papai. Sempre com um convidado muito especial e conteúdo de relevância. E hoje não vai ser diferente. Tenho aqui uma convidada muito especial para falar algo de vocês que era... O que era mesmo, gente? Minha criança não anda dormindo bem. Ah, é isso. Sono na criança, no bebê. Vamos tirar todas as suas dúvidas. Comigo, Monalisa Erlach. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer. E bom que você aceitou o meu convite para a gente falar desse assunto aí que quase não pega, né? Quase. Para os pais. Quase Nossa não é um problema, senhora, né? Criança que não dorme bem, os pais, ó, assim, com essa olheira que eu tô aqui, né? Dá um streamlink na família inteira, Dá o né? streamlink da família. Monalisa, fala um pouquinho de você pra gente conhecer você. Bom, eu trabalho com sono. É engraçado a gente falar, né? Eu trabalho com sono. Eu trabalho com esse assunto assim de criança desde que eu fiquei sabendo que criança não dorme, né? Porque assim, eu lembro que na época eu era casada com o pai da minha filha, e aí ele chegou em casa e falou assim: Mona, você tá sabendo que criança não dorme? E eu tava grávida. Eu falei: como assim criança não dorme? Eu vou no shopping, a criança está dormindo. Eu vou no parquinho, crianças dormindo, né? Às vezes estou num show, as crianças lá estão no chãozinho, ali no cantinho, no casamento, tá todo mundo dormindo. Eu falei: como? Claro que criança dorme. Eu lembro que eu dormia nos casamentos que minha mãe me levava. Aí ele: não, parece que não. Parece que dá muito problema e tal, e a hora é agora da gente fazer um curso. E aí foi que eu desbloqueado esse medo na minha cabeça, né? Eu falei assim: vamos procurar um curso. Aí eu fiz um curso. Só que na época o curso que a gente fez era um curso muito voltado a treinamento de sono, que é uma ideia de que você tem que deixar a criança lá chorando para aprender a dormir, né? Aquela coisa do afastamento da família com a criança para que ela dê conta sozinha. E aquilo me incomodou muito. Eu comecei a estudar mais, né, sobre o tema, e aí nesses estudos acabei identificando internacionalmente um curso que me dava essa coisa da criação com apego, junto com essa coisa do sono. Então, foi aí que eu comecei com essa ideia de trabalhar com sono junto com a ideia da criação com apego, que é uma coisa que era nova, né? Então, foi por conta da Duda. Basicamente, foi por conta da Duda que a gente começou a estudar sobre sono. E, além da questão do sono, durante os atendimentos, a gente foi identificando que não era só sobre sono. Muitas vezes você ia atender uma criança maior, por exemplo, de 2, 3 anos, e a criança estava numa fase né, aquela coisa dos 2 anos, né, daquela fase que as pessoas chamam de terrível, né, mas terrível mesmo são os adultos. As crianças estão todas na fase do desenvolvimento normal. Uhum. E aí, essa coisa do comportamento, eu via que tinha muito a ver com o sono também. E aí eu comecei a estudar educação parental, que a educação parental é basicamente você ensinar para os pais como educar os seus filhos sem grito, sem castigo, sem recompensa. Basicamente, tratar uma criança como a gente trata os adultos, né? Normalmente com respeito, com conversa, com diálogo, com afeto. Legal. E aí a gente juntou tudo isso aí para poder dar um atendimento melhor para as famílias, que a gente viu que só falar sobre sono não era suficiente, a gente precisava falar de sono junto com comportamento, porque, enfim, e às vezes você tem que ir até mais, porque você precisa ajudar também o adulto. A gente não pode falar só sobre o comportamento da criança. Muitas vezes o adulto está depressivo, o adulto está ansioso, e tudo aquilo reverbera na criança. Então, hoje você presta consultoria em educação parental. A gente faz consultoria de sono para pessoas que estão com dificuldade de ajudar, de criar uma rotina. Só crianças, não? Só criança. Só criança. Uhum. Na verdade, a consultoria é para o adulto, Sim. Mas o foco seria a criança.
E aí, além da consultoria de sono, a gente presta consultoria também para comportamento da criança, que é educação baseada na educação positiva, né? Baseada na disciplina positiva. Legal. Que é a gente aprende a educar os pais sem usar o autoritarismo e nem a permissividade. Achar o meio termo ali entre o autoritarismo, que é aquilo faz porque eu estou mandando, Sim. e deixar a criança virar o rei da casa, né? Então, assim, é o meio termo entre isso, que é basicamente o padrão que a gente tem hoje, né? As pessoas ou são autoritárias ou são permissivas. Legal, então você percebeu que não dá para tratar o sono dissociada da vida como um todo da criança, da educação dela como um todo, não é isso? Porque acho que, assim, é reflexo no sono daquilo que a criança passou do dia, né? Então, assim, não tem como querer que a criança durma bem à noite se o dia dela foi conturbado e não teve ali a educação parental, como você diz ali, baseada nesse. Às vezes na escola também, às vezes, por exemplo, a escola, por exemplo, tem uma rotina super exaustiva, com natação, com karatê, né, enfim, vai colocando um monte de atividades para as crianças. Atividades físicas, intelectuais, vai sobrecarregando. E aí as pessoas esquecem o sono. E muitas vezes os próprios adultos, os pais das crianças, falam assim, não, eu não pago escola para dormir. Para meu filho dormir, não. Que história é essa que tem uma salinha? Que história é essa que tem uma salinha de descanso? Não, eu estou pagando escola, cadê a aula de inglês, de alemão, de francês? Não quero, meu filho vai ficar dormindo aqui, não. Então, assim, como se isso fosse um luxo. A gente como adulto, a gente sabe que a gente trata o sono como luxo. Sim. Se eu falo assim, que eu vou tirar uma sonequinha aqui depois do almoço, geralmente... absurdo, tá louco. Você vai dormir, né? Mas cadê a sua produtividade? E aí, quanto você fez hoje? Quanto que você produziu hoje? Então, o sono, geralmente, ele é sempre colocado de lado, sabe? As pessoas, quando chegam a me ligar, falam assim, Mona, eu preciso de um atendimento. Ela já tá... O negócio já passou do ponto, já, assim. Ela já tá bem exausta, às vezes ela tá até no nível de depressão, legal. E você sabe? falou assim, o sono é importante. Então, assim, quando chegam essas crianças para vocês, como é que você identifica que, assim, o sono ruim, ou não dormir quantidade, ou não dormir com qualidade, está prejudicando a criança? O que você identifica nessas crianças e nos pais? Os pais, geralmente, assim, quando é um bebê recém-nascido, geralmente a criança ou está trocando o dia pela noite, por exemplo, está fazendo muitas sonecas de várias horas, assim, às vezes toda soneca dorme 3 horas, e aí à noite está ficando muito tempo acordada. Então, já é uma identificação de que tem alguma coisa errada. Isso afeta os pais porque o nosso sono é noturno. Como o nosso sono é noturno, basicamente a gente vai perceber porque vai começar a afetar o nosso sono. E aí a criança também não segue o padrão de sono do adulto, que o sono do adulto é às vezes 11 horas da noite até 6 horas da manhã ali. Como a criança não se encaixa nisso, a criança geralmente de uma criança de 1 ano tem que dormir 7 horas da noite, aí a pessoa fica assim, não, mas não tem como colocar ele para dormir mais tarde, porque a pessoa vai encaixando a criança nas suas necessidades. E aí a gente precisa acordar esses adultos para dizer o seguinte, a criança não precisa se encaixar no seu padrão. Então, assim, quando a gente tem filhos, infelizmente tem que dar essa notícia. Vai, dê a notícia, vai. Fala. Não dá para voltar, já tem um filho aí. Já fez. Não adianta, volta para trás mais não. Então, assim, é dizer que o padrão de sono vai mudar. O padrão de sono da família vai mudar. Você tem que se adequar à criança e não o contrário, seria isso? Gente precisa se adequar à família. A família precisa se adequar ao sono da criança. Mas é por pouco tempo, tá? E vale a pena. 18 anos? Por aí! Tá. E aqui, me conta, Duda tinha um padrão de sono bom? Você precisou intervir? A Duda dormia bem, assim, só que quando ela fez uns 4 meses, que a gente tem um salto de desenvolvimento muito importante, então no 4º mês ela teve, assim, bem característico, ela chegou a esse ponto, assim, eu fiquei bem desesperada, assim, não dava para estudar, porque quem tem sono não consegue ler livros, então, assim, foi uma época que eu passei uma necessidade, assim, de
E foi a época que eu comecei a fazer treinamento de sono com ela, que é essa coisa de deixar lá, sair do quarto. Só que na primeira tentativa eu falei assim, gente, isso não dá certo. Isso não dá certo. Foi aí que eu comecei a estudar novos métodos. E aí eu comecei a ajudar umas famílias, aí as pessoas começaram a ver assim, tá dando certo aqui. Me dá outras dicas. Eu fui pensando assim, pô, isso aqui podia virar um negócio, né? Porque se isso está ajudando as famílias, eu posso criar uma informação para isso divulgar. Porque assim, quanto mais a coisa divulgar, menos pessoas sofrem, principalmente a gente está falando de mulheres, basicamente, Sim. que é quem mais sofre com a questão da... Não sei por que as mulheres... Aí vamos abrir um parênteses aqui. A mulher é engraçada, assim, quando elas me ligam, geralmente é a mulher que liga, que tá precisando de ajuda. Eu falo, mas você mora sozinha com essa criança? Como é que é? Não, tenho pai. Aí eu falo, tenho pai? E aí, como é que é? Ele colabora à noite? Como é que é? Faz a parte dele? Como é que é isso? Ela, não, menina, ele trabalha, acorda cedo, chega só 7 horas da noite em casa. Eu falei, e você não tá trabalhando não com essa criança em casa? Como assim, fosse muito fácil lidar com a criança. E outra coisa, ele está trabalhando de 7 às 7, vamos dizer. Ela está trabalhando de 7 às 7 da manhã, porque ela não está dormindo. Né? Então, assim, pior ainda, né? Pede ele, vê se ele troca. Fala assim, um dia, quer trocar? Eu vou trabalhar fora, você fica em casa com as crianças. Vamos ver se aceita. É muito difícil. Então, na verdade, foi natural, né? Se não foi um negócio que você planejou, vou virar educadora parental do sono, não. Não, foi a necessidade que fez o sapo pular. E aí você, pela necessidade de casa mesmo com a Duda, viu que você começou a ter conhecimento disso, começou a funcionar para você, funcionar para outras pessoas, e a coisa foi crescendo. Foi crescendo. A pessoa, vem aqui em casa, porque na época, foi antes da pandemia, vem aqui em casa, me ajuda aqui. Aí eu fazia muito atendimento presencial. Aí depois a gente vai vendo que outras pessoas de outros estados querem atendimento. Aí comecei a atender e tal. De vez em quando atendo gente brasileira que mora na Alemanha, mora em outros países. Legal. É muito gostoso, porque os padrões são diferentes. Rotinas diferentes. Isso. Outra, clima, tempo, tudo diferente. Clima, pôr do sol. Uma vez eu atendi... Se for no inverno, o treco, a noite é gigante. Se for no verão, quase não tem noite, né? Isso, aí eu tenho que administrar essas coisas para poder saber, assim, tá tomando sol da manhã, mas o sol da manhã é que horas aí? Para poder eu organizar e passar a rotina personalizada, né? Porque na internet tem muita rotina. Sim. Então, muita besteira por aí, né? Nossa, tem muita besteira por aí. Tem. Eu vejo muita coisa. Essa sua linha de trabalho, de raciocínio, ela é baseada, muito focada nas fases do neurodesenvolvimento. Isso. Né? Tem que conhecer um pouco do neurodesenvolvimento da criança para entender. Igual você falou assim, aos 4 meses tem um salto de desenvolvimento. O Levi está com 4 meses agora. É absurdo tanto que a diferença dele até os 3 meses e agora, né? Muda, né? A interação, o sorriso, a parte física, motora, como vai mudando, e o sono todo vai mudando. É porque parece que vai dando um ápice, assim. Parece assim, a criança ela não vai assim evoluindo dia a dia. Ela vem assim, do nada, transformou. Que criança é essa que eu não tive? Que eu não estava conhecendo. E aí cada fase vai dando esses saltos, né? Exatamente. Então, as pessoas precisam entender que cada fase vai ter que adequar de um jeito, não é isso? O 4º mês é um mês, assim, é uma fase característica, porque nessa fase existe o desenvolvimento de um sono que antes não existia. A criança, geralmente, quando ela nasce mais com... Então fala assim pra gente entender assim, como que é mais ou menos um recém-nascido, um padrão, vamos considerar assim, fisiológico, porque normal não dá pra gente dizer, porque as crianças mudam muito de uma para outra. Então a gente diz, o que é um padrão aceitável, fisiológico ali, que tá dentro do esperado? Então, as crianças, os recém-nascidos geralmente conseguem dormir assim 4, 5 horas noturnas. As crianças, assim, se você tiver sorte, se você tiver sorte, um padrão, assim, vamos dizer, bom de uma criança, de um sono que ajuda o adulto também, é uma criança que dorme 3, 4 horas noturnas. E aí vai acordar, vai mamar e vai voltar a dormir. Esse é um padrão bom. Vai fazer boas sonecas. Uma criança recém-nascida não consegue ficar acordada o dia todo. Às vezes a pessoa liga e fala assim, não, mas ele não dormiu o dia inteiro. Ele dormiu. Ele vai dormindo fracionado. Ele dormiu no peito meia hora, você não contabilizou.
mas o cérebro da criança não consegue não dormir. Um recém-nascido, ele tem que dormir. O recém-nascido ele dorme muito durante o dia, só que é tudo fracionado, porque as mamadas são muito fracionadas e ele vai acompanhando esse período. E o padrão da criança é a cada 45 minutos ela tem um ciclo, né? Então ela acorda. Então assim, o sono noturno de uma criança recém-nascida, a cada 45 minutos ela vai acordar. Um breve despertar. E aí, se esse breve despertar virar um longo despertar, que é a questão. Então, assim, a criança... Por isso que as pessoas falam assim que... eu vou tentar ninar para voltar a dormir. Se você desse de mamar, seria mais rápida, né? Essa volta a dormir. Então, assim, às vezes as pessoas procuram problemas, procuram coisas que não vão funcionar. E a solução estava ali, né? E a solução era o básico. Geralmente, aquilo que é mais natural é o que mais vai funcionar. Então, assim... Não, porque eu tenho que tirar a mamada da noite nessa fase. Não é para pensar nisso ainda, né? Um recém-nascido precisa... Como ele acorda a cada 45 minutos, é um breve despertar, na verdade, todas as pessoas acordam. Só que a gente, que tem um padrão de sono de adulto, a gente acorda a cada 1h30, mais ou menos. A gente acorda, às vezes vira de lado... Nem é perceptível pra gente. A gente não consegue perceber. Parece que a gente dormiu a noite toda, mas todo mundo acorda, vamos dizer, de hora em hora por aí. O bebê acorda um pouco mais, por isso que ele tem um sono mais leve, mas também é uma característica que torna o bebê vivo. Porque se ele tivesse um sono pesado o tempo todo, a chance desse bebê morrer é maior. Então, o sono do bebê é leve, não é à toa, né? À toa. Quem criou sabia o que estava fazendo. Então, assim, bebês então que tinham sono mais pesados, vamos dizer assim, que eles foram eliminados pela evolução. Então, os bebês que têm um sono mais leve, com a evolução eles foram ficando. Então, a gente tem os bebês que têm um sono mais leve e os que choravam mais também. Então, se o seu bebê chora muito, ele é um bebê bem evoluído, porque chegava o coiote lá, estava no meio da floresta. O bebê que gritava primeiro era o que a mãe vinha e acudia ele. O bebê que fala assim, não, eu vou segurar as ondas aqui, porque minha mãe vai vir, não vou chorar, não. Infelizmente... A única forma de comunicação que ele tem nessa fase é o choro. Então, o recado aí que você está passando é o seguinte, né? Não adianta querer burlar a natureza, fazer o seu filho se encaixar em algo que não está programado para fazer. Né? O que a gente faz é organizar o ambiente para que nesses breves despertares a criança não acorde e fique acordada. Então, por exemplo, às vezes a gente chega num quarto, aí você vê assim, parece o quarto do filho do Alok, de tanta lâmpada. Tem lâmpada, tem lâmpada LED, tem brinquedo, é muita informação. Aí você chega num ambiente desse... o berço, né? Começa por aí, né? Berço, assim, a pessoa com um bebê recém-nascido... Não deveria ter nada dentro do berço, né? Exatamente. Recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Não pode ter nada do berço, porque favorece focamento, risco de morte súbita ali do bebê, do lactente, né? E aí, assim, você chega num ambiente, ambiente super estimulante. Então, o bebê acordou nesse breve despertar. Ele olhou uma luzinha, aquela luzinha vermelha, sabe? Uma coisa pouquinha. Um LEDzinho. Um LEDzinho da câmera da babá eletrônica ou do ar-condicionado. Ele viu isso aí, ele foca naquilo ali, aí você acha que ele tá olhando para você pela babá eletrônica. Não, ele tá olhando para mim, não tá olhando para você. Ele tá olhando para a luz da babá e ele não vai dormir nunca mais. Ele vai ficar naquele negócio de ficar olhando para aquela luz e vai ficar ali e vai despertar, porque quanto mais tempo acordado ele fica, aquilo vai atrapalhando. Vai ligando, né? Isso. Vai só acendendo, e ele desperta e vai chorar daqui a pouco. Então, assim, né? A recomendação, por exemplo, em relação à iluminação é manter o breu completo do quarto. Usar blackout. Sono noturno, né? O sono noturno. Usar blackout, usar um ar-condicionado com... Se tiver uma luzinha, que às vezes a luz é mó potente. Coloca uma fitinha preta, assim, em volta das portas, qualquer frestinha é bom fazer esse isolamento, sabe? Em relação ao ruído também, organizar o ruído, porque a criança não conhece silêncio, né? Ela, quando nasce, o primeiro contato que a criança tem de silêncio é depois que ela nasce. Dentro da barriga da mãe, o ruído da mãe é o tempo um barulho... Todo. Então ela nasce e fala, gente, que esquisito esse lugar. Tem hora que para, né, o barulho, né? Não, e a gente fica dizendo, shh, neném tá dormindo, fala baixo.
Não, é para continuar falando pro neném dormir, né? E de dia muda. De dia nas sonecas do dia não pode fazer isso, né? Não, fazer breu, silêncio pra criança. De dia com o bebê recém-nascido, de dia com o bebê recém-nascido, se ele tem problemas de dormir, as sonecas, às vezes faz sonecas muito curtas, a gente tem que fazer um ambiente também favorável. Um ar-condicionadozinho, para quem tem condições de ter, botar uma luz mais escura, porque quando a gente quer dormir, a gente não vai para a varanda. A gente vai para um ambiente mais confortável. Então, assim, se o seu bebê tem dificuldade de dormir de dia... Você pode favorecer o ambiente. Você favorece. De regra, se ele dormiu no claro, no ambiente, todo mundo falando, tudo no bem. meio da sala ali, todo mundo conversando, tá tranquilo, né? A família tá super, assim, desestimulada, sabe? Já cansou, já tentou de fazer de tudo e não sabe por onde começar. Então, o ambiente é uma das coisas. Você organiza rotinas da família, rotinas do bebê, não é isso? Rotinas do ambiente. Às vezes, por exemplo, teve um caso que eu atendi, a avó dormia com a criança. Aí a avó dormia com a criança. Eu falei assim, beleza, a avó dorme, que bom, né? Uma pessoa a mais para ajudar, sempre ajuda, porque a gente está cansada, se vem uma pessoa, ótimo. E aí, assim, a gente fez de tudo, organizamos todo o quarto, organizamos todas as rotinas, os horários, a questão da alimentação e tal. E nada, não tinha refluxo, não tinha, porque o refluxo atrapalha a questão do sono, não tinha gases, não tinha vacina, tudo em dia, tudo certinho. Tipo assim, quando a vacina tá recente, às vezes... Tá irritado pela vacina. O dente nascendo, não tinha nada. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo nesse quarto? Eu falei, essa senhora dorme com ele no quarto, né? Ela ronca? Eu perguntei, ela ronca? Aí a mulher, era a sogra dela, né? Aí ela falou assim, ronca? Igual o trator. Aí a mulher, eu não ronco, não. Eu falei, não, a gente está aqui para resolver o problema da criança. Vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste. A senhora pode ficar uma semana sem dormir lá? Não, eu vim aqui à toa. Eu só sirvo para isso. Ela assim, entrou numa paranoia, assim, de tipo, eu não sirvo para nada, vocês estão me dispensando. Ela, coitada. Mas eu tinha que fazer o teste. E aí, deu certo? Era ela que estava acordando a criança. Tadinha. Falou, agora você vai lá resolver a sua apneia do sono. Agora ela tem que resolver ir para o médico do sono para resolver a apneia, para usar um BiPAP, né? Um aparelho para poder resolver o sono dela, porque ela tinha uma questão, porque roncar não é normal. As pessoas acham assim, tá cansado, ronca. O ronco nunca é normal, nem para criança, nem para adulto, né? Tem alguma obstrução, né? Isso. Tá, passou da fase do recém-nascido, aí começa a mudar um pouco esse padrão. As mães ficam rezando, pelo amor de Deus, quando é que esse menino vai dormir a noite inteira? Essa é a pergunta de 1 milhão, não é isso? Como é que é isso? Não, e a gente considera a noite inteira quando a criança já dorme umas 5 horas noturnas. Já significa que a criança tem autonomia para fazer as transições das fases do sono. Sozinha? Sozinha. Talvez algum detalhe ali não está sendo observado. E aí, mas muitas coisas afetam, por exemplo, um desfraude, a volta da mãe ou do pai para o ambiente de trabalho, às vezes pegou uma licença, e às vezes coincide, porque, por exemplo, 6 meses, se ela for uma servidora pública que tem uma licença aí de 6 meses... São 4 a 6 meses. Favorece, assim... acaba prejudicando, porque coincide tudo, coincide com a introdução alimentar, que é 6 meses, os dentes, às vezes começou a aparecer alguma coisa ali, se ela tiver sorte, acontece tudo ao mesmo tempo, a introdução alimentar, a questão da volta ao trabalho, e aí você insere uma pessoa nova, às vezes, dentro de casa, ou coloca essa criança numa creche, o que é pior ainda. Porque aí você tem um deslocamento total da criança em relação ao ambiente, né? A rotina muda completamente, né? E aí, assim, por exemplo... Às vezes hiperestimulação durante o dia, né? Nessa creche, né? Porque aí a pessoa precisa, talvez, mudar o horário para levar. Às vezes é necessidade, a gente tá falando que não pode colocar na creche. Não. Mas ela precisa entender que vai passar por esse tipo de dificuldade e pode refletir na qualidade do sono, né? E a gente, você sabe mais do que ninguém que quando a criança entrou na creche, vai passar mal. Tipo assim, é quase que não tem matemática, eu acho que mais exata. A doutora Lívia estava aqui no podcast anterior que nós fizemos, ela é pneumologista pediátrica, ela falou, normalmente são 6 a 8 infecções virais, gripe, resfriado comum durante o ano.
Se o menino tá na creche, isso pode ser de 8 a 12, ou seja, todo mês. E ó, nós estamos cumprindo a risca lá em casa, tá? 5 meses, 5 IVAs, né? E é lógico, à noite, menino, nariz obstruído, tadinho, piora demais a qualidade do sono. Então é multifatorial, né? Não adianta querer achar uma única coisa para resolver o sono e fazer lá um pirim-pim-pim e pronto, o menino dorme. Né? Às vezes é um detalhe, tipo, a roupa que a criança veste. Às vezes, principalmente quando eu atendo pai e mãe ao mesmo tempo, como o corpo masculino é mais quente e o da mulher tem uma tendência a ficar mais sensível ao frio, geralmente quando eu pergunto qual a roupa que a sua criança está usando está adequada, geralmente o pai fala não está adequada e a mãe fala tá adequada. Tá pouco. E se tiver a mãe da mãe, aí ela fala tem que botar mais uma meia. E a manta por cima. E a mantinha por cima. E aí, assim, por exemplo, o calor é uma das coisas que mais acordam. Incomoda, né? Diferente do frio. Aqui pra gente, né? Diferente do frio. O frio você vai ficando cada vez... Porque o frio, se a criança estiver passando frio, você logo nota, ela dá um sinal de que ela está passando frio. Agora, o calor, ela não sente. Até ela começar a suar, ela já está com calor há muito tempo. E às vezes a pessoa está tirando a criança do berço ali, está molhadinho a parte onde fica a cabecinha da criança. O cabelinho está grudado. Né? E a pessoa fala assim, não percebe que pode ser o calor que está acordando a criança, porque o calor acorda mesmo, sabe? E vai colocando roupa na criança. Vai lá e compra aquelas roupas... Não adianta 15, botar 18 graus no ar-condicionado, gente, e colocar uma roupa do Alasca. Aqui, por exemplo, nossa região é muito quente, né? Aqui, Vitória, Vila Velha. Aqui é muito calor, né? Então não adianta querer ficar botando roupa de criança... É sério, flanelada, 2 dedos de espessura, com mais uma manta, mais um casaco, eu vejo muito. Aí fica toda empolada. Empolada, A gente pega no pronto-socorro, às vezes, criança que chega lá e tá fazendo febre, só vê hipertermia. A criança chega lá tão empacotada que ela tá fazendo hipertermia. Então, não tem muito disso. Nossa, então são muitos detalhes, né, que a gente precisa ir acertando aos pouquinhos, assim. E quando você faz essa consultoria, agora você não está fazendo mais presencial, porque não tem como, né? Você está fazendo esse atendimento online. Como é que você faz esse atendimento online para você ir adequando a casa? Assim? Fala, filma aí, deixa eu ver como é que tá esse quarto aí. Às vezes eu peço para... Na verdade, antes de eu marcar o atendimento, eu mando um formulário. Aí nesse formulário... Legal. Tem perguntas assim de todos os tipos. De usa chupeta, tá na época do desfraude, tomou alguma vacina recente. Como é que é o quarto? A iluminação, a temperatura, quem dorme lá no quarto? Faz cama compartilhada ou dorme sozinho no quarto? A mãe vai voltar para o trabalho? Quando que vai voltar? Tá em introdução alimentar? Enfim, se tem refluxo... A pessoa olha, gente, eu chamei essa moça para me ajudar a fazer o menino dormir, eu até querendo saber detalhes da minha vida aqui. Tem tudo. Até no final eu tenho umas perguntas sobre a mãe ou sobre o cuidador, enfim... para a gente conversar sobre se ela se sente sozinha, se ela se sente depressiva, se ela já teve vontade de se machucar, de se suicidar, enfim. Porque às vezes você pega um caso que é muito grave em relação à saúde mental da mulher, e aí às vezes eu preciso recomendar para ela que ela procure um atendimento psicológico para ela poder se tratar, se cuidar. Porque é igual eu estar depressiva e contratar um coach. Tipo, vai que você consegue. Gente, eu não estou conseguindo nada. Aí você acaba de morrer. Porque se você pensa bem, você tá num nível de depressão, vamos dizer, profunda. Aí você contrata uma pessoa para te ajudar. Ela te cobra algumas coisas que você não está dando conta. Sim. É perigoso, sabe? Então, assim, eu tenho muito cuidado para não ser um problema para a família. A gente está ali para colaborar com a família. Tanto é que, assim, eu não é de cima para baixo. Eu falo assim, você tem que fazer isso. A gente conversa. Você está notando que ele olha para a babá eletrônica quando você está lá no quarto? Vamos fazer um teste aí. Vamos tentar tirar? O que você acha de tirar? Às vezes eu descubro que é a mãe que tem medo do escuro, não é a criança. Às vezes eu falo assim, vamos tirar essa luz? Eu falo, mas será que ele não vai ficar com medo? Não. Eu falei, como que você desconfia que ele tem medo? Do escuro. É porque eu tinha medo, de repente ele pegou isso de mim. Ou seja, é medo dela. Às vezes, por exemplo, uma coisa que é muito curiosa, babá eletrônica. A babá eletrônica, quando você coloca ela
para funcionar, ela amplia todo o ruído de dentro do quarto. E aí, às vezes, a criança acorda 3 vezes, de fato, assim, chorando. Aí a babá eletrônica vai avisar lá no quarto dos pais. Mas às vezes a criança só tossiu dentro do quarto. E essa mãe acordou. E ela voltou a dormir, a criança. Chega lá. A mãe acordou. Ou seja, a mãe acordou 10 vezes. E a criança? E a criança acordou 3. Então, essa privação de sono que a mãe está sentindo não é por conta da criança, é por conta da babá eletrônica. E aí você percebe... Eu não tenho, não. Então, aí às vezes eu tenho que falar assim, você tem que pegar a babá eletrônica e colocar ela no mínimo, porque se chorar, primeiro que não precisava da babá, porque eu tenho certeza que se seu bebê estiver no outro prédio, eu não falo nem da outra casa do lado, não. Se o bebê estiver em outro prédio, lá no prédio do vizinho, se ele fizer qualquer coisa, você sente, dá um trem assim, você vai sentir, tá chorando. Você não precisa ouvir. Alguém aqui já foi no banheiro tomar banho e você ouviu a criança chorando e não estava chorando? Então, se a gente escuta que nem... Isso. Hoje eu estava almoçando, a Fatinha falou assim, silêncio. Eu tava conversando. O que foi? O que tá acontecendo? Não, o Levi acordou. Ele acordou, não tô ouvindo nada. O Levi acordou. Chegou lá, ele tava se mexendo na cama, ele nem tinha... Tava começando a despertar. Né? Eu falei, que é isso? Você comunicou com o Bluetooth? Exatamente. Então, não tá assim, muitos detalhes, né? Então, às vezes, quando a gente vai conversando, a gente vai notando assim, que às vezes as pessoas procuram coisas para acordar. Você pega muitos casos que, assim, você detecta que não tem nada de errado, o bebê está dentro do padrão fisiológico, mas a tolerância dos pais àquilo ali que está ruim e aquilo está fazendo mal para eles, mas é uma privação do sono, como você disse, esperada para isso, né? Assim, não tem nada que você corrigir no sono do bebê, mas você tem corrigido o comportamento dos pais. Como é que você lida com isso aí? Precisa pedir ajuda? Os pais têm que medicar? Não tem que medicar? E aí, o que tem que fazer com isso? Você falou medicar, não, né? Medicar. Não, muita gente chega assim, não, tem que passar um remédio para dormir. Ah, sim. Em relação à medicação, tem gente que já chega com melatonina. É o padrão. Como é que é? A droga do momento, né? Todo mundo quer. Não dá nada não. Você compra na farmácia agora, tranquilo. Vende em forma de ursinho, inclusive. Acho que é o ursinho porque ele hiberna, né? Deve ser por isso, tô pensando isso aqui agora. Dá para as crianças tomando ou os pais tomando? É a balinha de melatonina para criança. Aí ela toma... Automedicação? Não, muitos pediatras fazem indicação de melatonina, mesmo não sendo especialistas em nada de sono. Eu não sei se na sua faculdade teve, mas eu sei que nas faculdades de medicina não tem matéria específica de sono e de comportamento. Nem na pediatria. Bom, mas onde eu fiz, não teve nenhuma cadeira específica falando sobre qualidade de sono no bebê e todos esses detalhes que você está falando aqui. Não, tem um monte de coisa que você está falando para mim que é novidade. Assim, sou pai de 2, já passei por um, estou passando pelo segundo. E eu busquei muito isso, eu estudei isso, entendeu? Mas mesmo assim ainda estou recebendo muitas informações como novas aqui, você trazendo para mim. E aí tem muitas vezes chegam informações para mim de tipo, o médico receitou um antialérgico, porque assim... O efeito colateral é da sono. Isso, o efeito colateral da sono. Então, eu quero resolver o problema do adulto que chegou lá no meu consultório e falou que a criança não está dormindo. Então... eu vou fazer o quê? Eu sei que se eu der uma medicação assim, vai surtir efeito. Só que você pode me explicar melhor, né, os efeitos que depois isso vai... Não tem nem cabimento. Olha, eu não estou dizendo assim, tem crianças... Nós estamos lidando aqui com crianças que não têm nenhum transtorno de comportamento diagnosticado. Isso. Não é isso? Nenhuma alteração neurológica diagnosticada, que essas sim podem cursar com doenças que fazem alteração do padrão do sono. Essas vão ser medicadas, mas pelos especialistas, né? Estou acompanhado pelo neurologista ou pelo psiquiatra infantil. Mas, via de regra, eu não vejo cabimento, eu não enxergo a medicação ali para tratar o sono. Porque a maioria das vezes, na verdade, é isso. A intolerância dos pais... Eu não estou dizendo, não estou culpabilizando os pais, não, porque às vezes a privação do sono deixa o sujeito pirado mesmo. Para você ter ideia, dentro da lei de tortura, uma das formas de se torturar é a privação de sono. Tamanha é o impacto negativo disso na sua vida.
Mas aí eu acho que é o que você falou, tem os caminhos todos que se pode aconselhar a fazer toda essa mudança, mas como você mesmo cuida das famílias aí, é um cuidado global. Não por isso que a minha especialidade é educação integrativa do sono. Então não é treinador, não é coach. Não é dorme aí, menino. Seu pai precisa dormir, sua mãe tá cansada, dorme então, aí. assim, o que eu vejo é que às vezes, sim, tem profissionais da área de saúde que acabam querendo ajudar as mães desesperadas e dão medicamentos, enfim. E aí, quando chega para mim, as crianças às vezes estão dormindo, sim, mas a criança está dopada. Sim. Está dopada. E aí ela não consegue no outro dia... E o prejuízo para as atividades depois dessa criança? Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de e outra, coisa rápida, será né? que esse profissional pensou que assim, não existem talvez estudos de longo prazo para o uso dessas medicações? Qual vai ser o impacto no médio e longo prazo para o neurodesenvolvimento dessa criança? Aí depois você vê uma criança lá na frente que está sendo diagnosticada por um transtorno de aprendizagem qualquer, que eles vão investigar e a causa talvez esteja ali. E a gente aprende a resolver as coisas do jeito mais fácil. E nem tudo é assim. Exatamente. Né? Você falou antes aqui, muito legal. Olha, você já fez o filho, agora não tem mais jeito, não tem como voltar atrás. Você precisa se adequar, entender o que é fisiológico da criança. Você, na sua consultoria, você também ensina muito aos pais como que é o padrão fisiológico, para eles começarem a ter essa percepção e eles começarem a lidar com isso? Tem vezes que não é preciso, porque eu já atendi famílias que às vezes os dois eram pediatras. Tipo assim, a mãe e o pai. Uma vez eu cheguei na casa deles e aí... Um casal de pediatra falando assim, arrego. Eu só sabia que ela era pediatra, eu não sabia que ele era. Uhum. Aí eu cheguei lá, foi muito interessante, que ela falou assim... Pois ela acabou falando, não, eu sou pediatra, mas ele também é, tá? Mas ele também é e ninguém, tipo assim, ninguém está... Nem a culpa dos dois lados, tipo assim, a gente não está sabendo processar a informação, mas isso acontece em todas as carreiras. Sim. Eu sou advogada, não é por isso que eu pego todas as ações da minha família e da minha vida e tento fazer. Porque, assim, a gente precisa conversar com quem entende, quem está lidando com aquele assunto diariamente e tal. Então, assim, às vezes você tem que explicar, 4 meses está acontecendo esse nível aqui de desenvolvimento na sua criança. Então, é normal que ele haja assim. Uhum. Então, às vezes, a criança começou a pegar um objeto numa mão e colocar na outra, sem cair. Só dela ter aprendido essa habilidade nova, salto. Ela não dorme mais. Ela fica assim, às vezes, dias... Estimulação. Porque ela fica assim... É como se você tivesse aprendido a andar de bicicleta, sabe? O dia que você ganha uma bicicleta... Uma vitória para ela, assim, né? O dia que você ganha uma bicicleta e aprende a pedalar sem a rodinha, aquela primeira noite sua é absurdamente ansiosa, porque você quer acordar de manhã para andar de novo de bicicleta. É mais ou menos essa sensação que a criança tem quando ela adquire uma nova habilidade. Então, isso vale para rolar, isso vale para andar. Andar, então... Tipo, você está você tá num cenário em que você está só na horizontal. Você agora começa a ver o mundo na vertical e você consegue se movimentar sem precisar de um adulto. Independência. Vou meter o pé e vou embora desse lugar. A criança, eu não preciso de mais ninguém para eu poder ir lá e pegar aquele objeto. Olha que autonomia que eu estou tendo. Então, assim, a criança... Baseado nisso, ela quer treinar isso. Então, às vezes, a pessoa pega a criança de madrugada, em pé no berço, socando o berço. Dorme aí, menina! E aí ela fica estimulada a querer treinar aquilo várias vezes, e isso afeta também o sono. Então, assim, às vezes são detalhes. Mas isso não é nada patológico, isso é o esperado. Isso é dentro do fisiológico, não é isso? Exatamente. A gente tem uns conceitos de neurodesenvolvimento que, assim, no início, se faz o máximo de sinapses que se pode fazer. Então, o que você falou, do simples pegar o objeto e transferir de uma mão para outra, ela teve que criar vários caminhos, várias sinapses neuronais para isso, para esse desenvolvimento. Tá certo? Depois, com o tempo, isso passa a ter, algumas coisas passam a não ter grandes relevâncias, então acontece o que a gente chama de poda sináptica. Então, vai diminuindo um pouco dessas sinapses ali, para você também não ficar o tempo todo hiperestimulado. Mas nessa fase de fazer sinapses, de adquirir etapas novas do desenvolvimento, a estimulação cerebral ela é brutal, né? É por isso que a gente precisa deixar as crianças
as pessoas querem muito estimular as crianças. Não sabe? precisa hiperestimulação, né? A criança precisa de um ambiente favorável para ela se desenvolver. Isso aí. É uma ideia bem montessoriana, sabe? Que a gente que tem nossos filhos, já teve nossos filhos na escola Montessori, a gente, assim, eu sou apaixonada. Eu também sou muito adepto e apaixonado. Então, assim, a Maria Montessori pregava exatamente isso. A criança precisa de coisas naturais, né? Ela precisa de um ambiente planejado para as crianças, porque quando chega um idoso na sua casa, ou uma pessoa, por exemplo, que está numa cadeira de rodas, que é cadeirante, você ajusta o ambiente para aquela pessoa que está chegando. Você coloca barras, você coloca rampas, você ajuda essa pessoa. Chega uma criança em casa, o que a gente faz? Compra berço. E o que mais? Bota no cercado? Me fala para que serve um berço para uma criança. O berço é para o adulto. O berço nunca foi para a criança. Ele facilita a vida. Não estou criticando o berço para ninguém comprar berço, não. Só estou explicando como é que a nossa natureza é. A gente deveria fazer o quê? Botar um colchãozinho no chão para essa criança, aos pouquinhos, ela vai se arrastando. Daqui a pouco ela está saindo do colchão sozinha. Eu dou autonomia para essa criança, sabe? Mas a gente quer justamente cercar, porque fica muito mais fácil pro adulto, né, conter a criança. E aí, eu esqueci o que eu estava falando. Estava falando do ambiente preparado para ela de favorecer, não estimular, né? Isso. O ambiente é o mais indicado. Uma das coisas que facilita o desenvolvimento da criança é não estimular, por exemplo, com telas, que a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda telas em determinadas idades só, e tem um tempo. Chega o adolescente para o celular, não, aqui, esse menino não dorme, tem medicar e não dorme. Aí chega lá 3 horas da manhã, olhão aceso num jogo alucinante. Vai dormir como, cara? Fora que a iluminação da da televisão e do celular, ela é feita para a gente ficar acordada. Ninguém em sã consciência vai criar um dispositivo para você dormir em cima. Um dispositivo para você dormir. Então, ele é feito para te manter acordado. Tanto é que ele é feito com um tipo de iluminação que bloqueia a produção da melatonina. Então, assim, é só isso que ele faz. Então, ou seja, a gente está bloqueando o hormônio do sono. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu deixei no celular só para ele dormir um pouquinho. Só até as 10 da noite. Isso. Tranquilinho. Ele vai dormir, porque o nosso corpo não suporta. Pode chegar à exaustão, né? Mas ele vai ter um sono de péssima qualidade e isso vai impactar na qualidade do sono dessa criança. Analisa, olha, foi muito legal. É muita coisa. Eu falei assim, ela vai chegar aqui falar de sono, vai passar umas pílulas de conhecimento e meus meninos vão dormir agora maravilhosamente bem. Mas não tem como a gente esgotar esse assunto, o assunto é muito extenso. Tá? Eu queria então que você deixasse o seu recado final e deixasse o seu contato para quem quiser se aprofundar mais no assunto, quem quiser conhecer melhor o seu serviço, que consiga te encontrar. Fala aí para as mamães e os papais que estão desesperados com as crianças que não dormem direito, vai. Então, eu tenho um Instagram, né? No Instagram eu sou mais ativa, né? Porque lá a gente consegue compartilhar algumas coisas, é monalisa.erlacher, escreve. Z ou S, Monalisa? 2Z igual pizza. Pelo amor de Deus. Monalisa com 2Es. Monalisa.erlacher. Isso é no Instagram. Isso. E eu tenho um produção coloca aqui, porque ninguém vai saber isso aí, não. Ela só falando aqui, quem está assistindo pelo YouTube tem que ver escrito isso daí, hein? E eu tenho um podcast chamado Mães Imperfeitas, que tem episódios novos toda semana. O que você trata lá nesse Como é Mães Imperfeitas, também não é toda semana, porque às vezes eu não consigo gravar. Então, assim, o nome já me salva. E aí, o Mães Imperfeitas é o lugar para a gente conseguir ser vulnerável. Então, a gente conversa lá sobre assuntos que envolvem a maternidade imperfeita do jeito que ela é. Então, a gente fala sobre sono, a gente fala sobre pirraça, a gente fala sobre desfraude, a gente fala sobre pode ou não pode colocar quadradinho na escola de semáforo do comportamento, cantinho da disciplina. Tem polêmicas o tempo todo lá. É muito bom porque ajuda a gente a dar uma... Que legal, a ficar mais à vontade. E o podcast é bom que você liga, né? Assim, às vezes você está no lugar, você vai ouvindo, são episódios curtos. Tá em casa fazendo alguma atividade 15 minutos, tá lavando a louça, tá colocando criança para dormir, bota a minha voz, diz que
faz a criança dormir também. Que maravilha, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua presença, o papo foi muito legal. Eu que agradeço, desejo aí muitos assuntos bons, é ótimo, né? Porque... beleza, depois a gente volta com você aqui para tratar dessas polêmicas aí. Tem muita coisa. Muita coisa, né? É isso aí, papais e mamães, muito obrigado mais uma vez por vocês acompanharem o Pé de Moleque. Se não se inscreveu no canal ainda, aqui ó, se inscreva aqui embaixo. Nós estamos pelo YouTube, estamos também pelos streams de áudio no podcast, para você assistir um pouco do podcast dela, um pouco do Pé de Moleque no carro. Quando você... Indo pro trabalho, assiste da Mona Lisa, na volta assiste o meu, combinado? Isso, pode ser. Maravilha. Compartilhe esse conteúdo com outros pais e mães, se você acha que pode ser relevante. A gente se vê no próximo episódio. Até!